Senhoras e senhores, meu nome é Rodrigo Bittencourt, trabalho na Real Grandeza há quase 16 anos, sempre nessa área de previdência, tive um pouco de experiência na área de saúde, e é um grande prazer receber vocês aqui para essa palestra sobre saúde e previdência e empréstimo na declaração de imposto de renda. Então, a gente vai tentar passar todas as orientações para o preenchimento da declaração. Mas antes da gente começar, eu preciso dizer que essa palestra faz parte do nosso programa de educação financeira e previdenciária, que a gente batizou de Olho no Futuro. Né? E antes de dar a palavra aos palestrantes, eu vou aproveitar a presença do nosso diretor-presidente, Sérgio Wilson, que vai fazer a abertura oficial da palestra. Oi, estão me ouvindo? Oi? Estão me ouvindo aí? Sim. Sim. Bom dia a todos e todas. É uma satisfação sempre estar aqui de novo falando para vocês. Como sabem, por segurança, né, dos nossos colaboradores e também nossos participantes e assistidos, nós suspendemos todas as atividades presenciais na Real Grandeza. Estamos em regime de home office, né? Trabalho em casa, praticamente 100% da fundação, full time, e a gente vem desempenhando bastante bem nesse novo regime, o que nos encoraja, inclusive, no estudo que estamos sendo feitos, uma parte realmente da fundação operar em home office. Esse é o terceiro evento que a gente faz, né, tipo webinar, e tem tido muita procura, né? Os nossos participantes assistidos têm procurado assistir, o que a gente tem nos encoraja a fazer mais. Não é o ideal, né? O olho no olho, a presença. É até estranho estar aqui nessa telinha, às vezes ainda estamos nos acostumando, né? A gente, que nesses anos todos sempre priorizou estar em cada área de Furnas aí que a gente pôde ir, cada área regional. Mas é o tal novo normal. Tem a vantagem que a gente pode fazer com mais frequência, reunir um público até maior e até reduzir nossos custos, né? O primeiro webinar falamos da situação atual da Real Grandeza, quer dizer, a situação perante essa incrível pandemia que assolou o mundo, né? Falamos lá das questões que fizemos, as melhorias que fizemos na saúde, outros pontos na área de previdência. Falamos muito da rentabilidade nos nossos planos previdenciários, BD, CD, os resultados atuariais. Tivemos mais de 600 pessoas participando. O segundo foi focado no reequilíbrio do Plames, né? Aquela data anual em que a gente tem que fazer o cálculo do chamado reequilíbrio do Plames e aplicar nas mensalidades. Na próxima quarta-feira, inclusive, eu já convido vocês, dia 24, às 17 horas, nós vamos dar seguimento a esse webinar específico do Plames. A gente reuniu todas as perguntas, as questões que foram colocadas, né, tentamos sintetizá-las, foram mais de 300 questões, teve elogios, teve crítica, teve muita questão pessoal, a gente tentou selecionar aquelas questões e aquelas dúvidas, inclusive as mais, digamos, estruturantes, para a gente trazer para vocês respostas, né? Trazer para vocês dados e informações que eu acho que é o melhor caminho para que a gente pode ter de transparência e prestação de contas para que as pessoas entendam exatamente o que está se passando no nosso Plames. Esse encontro, como o Rodrigo falou na abertura, ele faz parte de um programa muito importante da Fundação, que é esse programa de Olho no Futuro, de educação previdenciária e financeira. A gente tem feito vários eventos e agora também com essa ferramenta podemos até ampliá-los. Dessa vez estamos trazendo aí nossos especialistas em saúde, previdência, na área de atendimento, para que falem para vocês, tirem dúvidas, dê dicas sobre o fechamento da declaração de imposto de renda, que, como vocês sabem, termina no dia final desse mês. Eu vou deixar, então, com vocês, com esses nossos especialistas, espero que vocês fiquem bem, logo que todos estejam bem, que o mundo esteja bem, o nosso país esteja bem, para que a gente volte a se encontrar pessoalmente por aí, ok?
Um grande abraço e fique aí com a Jaqueline, com o pessoal da Previdência, com o nosso Rodrigo e com a Flávia lá do atendimento, ok? Um grande abraço para todos e até mais. Obrigado, Sérgio. Então, dando continuidade, como o Sérgio já adiantou aqui, vão palestrar hoje os técnicos das nossas áreas, que são especialistas em cada produto, e também alguns gerentes. Então, na área de previdência, vai falar hoje o Hernani Martins Júnior, que é especialista em folha de pagamento, em tributação. Na parte de saúde, vai falar com a gente a Jaqueline, que é a gerente da área de benefício de saúde da Rio Grandeza, e a Flávia vai fechar com a parte do empréstimo, e ela é a gerente de relacionamentos com o participante. A maioria dos participantes devem conhecer a Flávia, primeiro de nome, né? E, ao final, a gente vai abrir para as perguntas, tá? Então, é só importante a gente orientar aqui que, na parte de baixo da tela, vocês têm a opção Q e A, que são as perguntas e respostas. Então, ao longo da palestra, quando surgirem dúvidas, vocês já podem colocar as perguntas ali, que no final, quando terminar a palestra, a gente vai selecionar as principais perguntas para responder agora. E as perguntas que a gente não tiver tempo para responder, a gente vai responder por e-mail ou vai publicar na nossa área pública do site. Tá? Então, para a gente não perder mais tempo, eu vou dar a palavra ao Hernani, que vai começar a palestra para vocês. Tá bom? Obrigado pela presença de todos. Tenham uma boa palestra. Bom dia a todos. A gente, como o Rodrigo falou, a gente vai falar primeiro da parte da Previdência, né? Meu nome é Hernani, trabalho lá com o Rodrigo na gerência de benefícios previdenciários, já há algum tempo, mais de 20 anos nessa área, e agora estou na folha de pagamento, onde a gente faz todo o pagamento dos aposentados, a parte de tributação. Vou começar aqui. Tá ok a apresentação aí? Sim. Sim. Então vamos lá. Primeiro a gente vai falar um pouco do que é essa declaração de ajuste anual. A gente vai mostrar aqui todo o informe de rendimento, tanto aquela parte do informe de rendimentos da folha de pagamentos dos assistidos, item a item, quadro a quadro, né, apresentando cada detalhe desse documento e como ele deve ser preenchido lá na declaração de ajuste anual. A diferença, a gente não vai criar nada de tão diferente, porque o imposto de renda não teve mudança, já há algum tempo que não há mudança. Então, a gente não existe um macete para nada. A gente vai mostrar claramente, dá dica que, como o Sérgio falou, explicando o que se pode colocar, o que não deve colocar, para evitar problemas com a Receita Federal, né? Como falei, a declaração de ajuste anual é uma obrigação que deve ser feita por todas as pessoas físicas, né, que anualmente tem que entregar os seus valores, os seus rendimentos, informar. Isso é para que a Receita Federal possa utilizar dessas informações, fazer os cruzamentos e saber se aquele valor que você pagou de imposto de renda durante o ano está de acordo com os rendimentos que você recebeu. Então, tem essa declaração de ajuste anual, né, para fazer esse ajuste entre o pagamento de valores de impostos pagos e devidos, né? E quem é obrigado a declarar? Todo mundo é obrigado a declarar? Não. Quem recebe rendimentos tributáveis durante o ano, tributáveis superiores a 28.559,70, ou então rendimentos isentos e não tributáveis, ou então de tributação exclusiva, com soma superior a 40 mil. Ou seja, rendimentos tributáveis são todos aqueles rendimentos que vão sofrer tributação. Todo valor que você recebe que sofre tributação. Se durante o ano, calendário, né, a gente está falando de 2019, recebeu acima de 28 mil, no caso dos aposentados e pensionistas, somando a parte da fundação mais a parcela do INSS, se for superior a 28.559,70, tem que se declarar, é obrigado a declarar. Ou então, se tem rendimentos isentos, não tributáveis e tributação exclusiva, superior a 40 mil. A declaração existe em dois tipos. A simplificada, né, que ela não entra dedução nenhuma, porque você já abate 20% sobre a soma dos rendimentos tributáveis.
Isso limitando essa parcela de 16, 754 e 34. Ou seja, se os seus rendimentos, a parte que vai de dedução, como saúde, contribuição, qualquer dedução independente for maior, for menor que, for mais válido fazer com 20%, né, você vai pela simplificada. Ou então a completa, que pode deduzir acima de 20%. As despesas acima de 20% do rendimento que você pode estar deduzindo, você utiliza a completa. Como que eu vou saber qual é melhor? A gente sabe já no programa. No programa você coloca lá as suas deduções, os seus rendimentos, e no final ele já mostra qual a melhor situação para o beneficiário, né, para o segurado. Então aqui, a maioria das vezes utiliza a completa, né, porque a gente está usando duas fontes de renda, tem as outras deduções, a parte da saúde é uma dedução muito importante que abate bastante o imposto de renda. Então, na maioria dos casos dos assistidos da Real Grandeza, a completa fica mais vantajosa, porque a gente consegue deduzir todas as despesas de dependente, com educação, saúde, previdência, como foi falado antes. Mas essa decisão entre a simplificada e a completa, o próprio programa da Receita ele já indica qual é a melhor. Então aqui a gente vai começar a ver o nosso informe de rendimentos, como é feito, todos os quadros. Quando fala quadro, são cada campo desse aqui que está numerado é um quadro. Entendeu? A gente vai ver cada quadro desse e aonde ele deve ser preenchido. Tem muita dificuldade. Está no quadro 3, no quadro 4. Então, os quadros são essas partes aqui, os grupos de rendimentos e dos campos do informe. Então, a gente vai olhar cada um deles e entender. Primeiro, os quadros 1 e 2, que é a parte que fala sobre os dados, né, principalmente aqui o nome da empresa, Real Grandeza, que é a fonte pagadora, e o CNPJ, que é utilizado na hora de preencher. Também os dados pessoais, nome CPF, e o tipo na natureza do rendimento, que é benefício recebido de entidade de previdência privada. Quem é do plano CD, coloca lá na parte de tributação exclusiva. Se não, faz o comprovante normal com todas as deduções. Mas a gente vai ver um pouquinho mais à frente. Tá? Vamos começar então agora aqui, de fato, com os valores no quadro 3. Quadro 3, que é aquele campo dos rendimentos tributáveis, das deduções e imposto retido na fonte. Né? O que são os rendimentos tributáveis? São todos os rendimentos recebidos durante o ano. Sendo que não entra neste campo aqui a parte do 13º, do abono anual. Então, quando a gente às vezes vai pegar o nosso contra-cheque, vai somar, não está batendo com o total de rendimentos. Por quê? Porque aqui é de janeiro a dezembro, excluindo o abono anual. O abono anual, que é o 13º, ele tem uma tributação de forma diferente, uma tributação exclusiva. Então, em toda a informação do abono anual, o imposto de renda é calculado da mesma forma, mas a informação é passada de uma forma diferente para a Receita Federal. Até no preenchimento da declaração de ajuste anual e também da DIF por parte da Real Grandeza, ele é informado de uma forma diferente pela legislação. Então, total de rendimentos são todos os rendimentos tributáveis, porque aqui a gente está aqui no quadro, ó, rendimentos tributáveis, deduções e imposto de renda. Se for isento, não vai ter valor aqui. A parcela isenta que não entra aqui, é só rendimento tributável. Como diz a lei aqui, ó, os benefícios recebidos de entidade de previdência privada são considerados rendimentos tributáveis. Né? E onde nós vamos lançar isso no programa lá da Receita Federal. Só queria, antes de continuar, que todas essas informações, toda esta apresentação vai estar depois lá disponibilizada no site da Real Grandeza. Então, assim que terminar, vai ser disponibilizado esse documento. Então, todas essas anotações que vocês estão vendo aí, as dicas, né, elas vão estar lá prontas só para poder baixar depois o arquivo e, se quiser acompanhar de novo, lembrar, então não precisa de anotar, dar print na tela, porque vai estar tudo disponível depois no site da Real Grandeza. Então, esse primeiro quadro, que são os totais de rendimento, vão ser colocados aqui.
no rendimentos tributáveis recebidos de pessoa jurídica. Quando você abre, você preenche com os dados o CNPJ da fonte pagadora, os dados da fonte pagadora da Real Grandeza e os valores. O valor de 114.596 vai ser colocado aqui no rendimento recebido de pessoa jurídica, total de rendimentos. E o imposto de renda retido na fonte, que está aqui na última linha, também vai ser preenchido aqui. Tá? Como o aposentado não faz contribuição à Previdência Oficial, estou falando no caso da fundação, a fonte pagadora, a Real Grandeza, que a gente colocou aqui, a gente não desconta, né, dos aposentados contribuição previdenciária, então este valor não existe. Então a gente nem coloca no nosso informe. Tá? A parte da contribuição para a Previdência Privada. Como eu falei, a gente não desconta a Previdência Oficial. Então, uma dica, essa contribuição à Previdência Privada não pode ser incluída naquela Previdência Oficial. Aquela Previdência Oficial é o valor que a gente desconta quanto ativo para o INSS, que é uma dedução também. Mas como a Real Grandeza, ela não desconta, a gente não tem essa relação com o assistido de trabalho para descontar a Previdência Oficial. Então, quando vir aqui Previdência Privada, não é para colocar naquele campo. A gente tem que usar em outro campo da declaração de ajuste. Ou seja, pagamentos efetuados. Onde a gente coloca um monte de informação ali de tudo que a gente pagou de escola, de saúde. Então, essa parte aqui a gente vai colocar também pagamentos efetuados. No código 36, que é Previdência Complementar, código 36, e ali a gente vai colocar, é despesa do titular? Sim, porque está fazendo nossa declaração. CNPJ, sai o nome da empresa e o valor pago. Ou seja, esse valor aqui de 272208 é o valor da contribuição da Previdência Privada. Então, a primeira dica é, a contribuição à Previdência Privada não é a Previdência Oficial. Tá? Pensão alimentícia. Na pensão alimentícia, assim como na contribuição, tem uma informação extra, informar o beneficiário no quadro 7. O quadro 7 é lá embaixo nas informações complementares, onde tem várias informações, algumas observações, dentre elas o nome da empresa, da entidade da Previdência Privada que está sendo descontada, é uma obrigação que a Real Grandeza, que todas as entidades que descontam a Previdência Privada, é colocar naquele quadro, mesmo a gente sabendo que a Real Grandeza, o campo está lá em cima, como fonte pagadora, que é o nosso caso, a Previdência Privada tem que ser informada no quadro 7, assim como os beneficiários que constam aqui nessa informação da pensão judicial. Então, tem que ter um nome, o CPF, que tem que estar registrado, e o valor pago para cada beneficiário. Também vai entrar no quadro Pagamentos Efetuados, no código 30, que é Pensão Alimentícia Judicial paga residente no Brasil, a maioria dos casos são de pensão alimentícia pago para residente no Brasil. Aqui o nome do alimentando, CPF e o valor pago da mesma forma que está lá. Tá? Aqui tem outras opções que aparecem para residente no Brasil, não residente, divórcio com escritura pública, entre outros. Agora a gente saiu daquele quadro 3, onde tinha toda a parte de rendimento tributável, as deduções e IR pago, e vamos para o quadro 4, que são os rendimentos isentos e não tributáveis. Então, todo esse quadro aqui são aqueles rendimentos que não sofrem imposto de renda. Tá? Nesse primeiro caso, parcela isenta de proventos de aposentadoria, reserva, reforma, pensão, com 65 anos ou mais. Ou seja, todo mundo que tem 65 anos ou mais mensalmente desconta, abate, tem uma parcela isenta de R$ 1.903,98. Esse valor, na declaração, ele pode ser declarado até 24.751,74, ou seja, 1.903,98 vezes 13, que é o limite. 12 meses mais a parte do abono anual. Então, tudo que excede, quem recebe um valor acima desse 1.903,98
e possui mais de 65 anos, tem mais de 65 anos ou mais, o valor que exceder a esse limite, ele vai para o rendimento tributável, tá? Esse valor tem que ser declarado apenas, esse abatimento, essa isenção, só pode ser feita de uma fonte pagadora. Ou seja, eu tenho mais de 65 anos, recebo a parte da fundação e recebo a parte da Previdência Social, do INSS. Mas nas duas parcelas, porque toda fonte pagadora é obrigada a fazer esta dedução, nas duas partes eu tenho essa dedução de 24.75174. O que eu faço? Lanço nas duas? Não. Esse valor só pode ser abatido de uma fonte, da fonte pagadora principal, que é a que recebe maior valor, ou fundação ou INSS. Tá? Lembrar que rendimento isento é diferente de rendimento sem desconto de IR. Porque naquele quadro, meu rendimento pode ser tributável, mas só que o valor que eu recebo não desconta, não chega ao patamar para descontar o valor de IR. Esse rendimento é isento? Não, ele é tributável, só que ele não desconta IR. É um rendimento sem desconto de IR, porque ele está abaixo do valor mínimo da tabela que aplica o percentual e o valor de IR. Tá? Então, esse rendimento com 65 anos ou mais, eu vou colocar aqui em rendimentos isentos e não tributáveis, que tem um campo lá. Coloca no item 10, que é parcela isenta de provento de aposentadoria, da mesma forma que está escrito aqui. Tá? O titular, não, o beneficiário, CNPJ e o valor recebido. Esse quadro agora é provento de aposentadoria para quem reforma moléstia grave, aposentadoria reforma ou acidente de serviço, ou seja, todos os aposentados que se aposentaram por invalidez acidentária ou que são isentos por moléstia grave, o rendimento é isento. O rendimento é isento. Mas essa isenção ela tem que ser comprovada junto à Real-Grandeza. Mais uma vez, a gente tem no nosso site algumas matérias explicando sobre isso. Se você tem alguma das doenças que podem te dar isenção, como cardiopatia grave, você tem uma exigência a cumprir pela determinação legal, onde tem que trazer um laudo médico oficial, com a descrição da doença, o início da doença. Tem todos, no nosso site tem toda a explicação e o rol das doenças também que você pode obter essa isenção. Ou seja, quem é portador de uma moléstia grave, reconhecida por um médico oficial, levando esse laudo médico na Real-Grandeza, de cópia autenticada, a gente consegue tornar o rendimento totalmente isento e é informado para a Receita como rendimento isento e não tributável. Então, nesse caso dessa pessoa aqui, ele não tem um valor de rendimento isento. Mas quem é isento por moléstia grave, não sai valor em lugar nenhum e todo o valor é somado neste campo. Tanto dos rendimentos recebidos durante o ano, como o do abono anual. Então, vai entrar no rendimentos isentos não tributáveis, código 11, e a informação do mesmo jeito. CNPJ, o nome da empresa, o bem recebido pelo titular, nome do beneficiário e o valor do rendimento. Tá? Como eu falei, se o abono anual for isento, ele vai estar somado também nesse campo. Tá? Depois no documento que vocês vão receber, vão poder buscar lá na internet essa apresentação, tem todas as orientações para requerer para as pessoas que têm alguma moléstia grave, então tem que as doenças que dão direito a essa isenção e a forma também como você pode obter essa isenção e deixar de descontar o IR. Okay? Só que tem que trazer para a gente esse laudo, como eu falei, uma cópia autenticada, e também entregar na Previdência Social, no INSS. Tá? Depois que essa pandemia acabar, conseguir agendar e enviar esse laudo para o INSS para que os dois rendimentos estejam com a mesma forma de tributação. Se na Real-Grandeza ele está isento, no INSS ele também tem que estar isento. Mesmo que no INSS meu valor seja baixo. Mas como eu falei no início, o rendimento tributável é diferente de rendimento isento. Mesmo que eu não desconte imposto de renda naquele valor, ele pode ser tributável. Então, nas duas condições, ele vai ter que estar como rendimento isento. Tá, esse documento, como eu falei, vai estar disponível lá com essa explicação do que precisa para poder
requerer a isenção. A gente também tem para algumas pessoas, principalmente quem se aposentou agora, saiu da empresa, saiu de Furnas ano passado, né? No finalzinho de 2018 também, pode ter tido aquela parcela isenta sobre as contribuições feitas de 89 a 95, que é referente à bitributação, onde os primeiros pagamentos se tornaram isentos por força da lei. Ou seja, quem fez uma contribuição entre 89 e 95 para a Real Grandeza tinha uma questão para ser resolvida com a Receita Federal, que chamava de bitributação, e com essa instrução normativa 1343, a Receita Federal buscou regularizar esses casos. Então, quando a pessoa se aposenta depois com as contribuições lá atrás, os primeiros rendimentos que são referentes àquela parcela das contribuições que ele fez para o plano naquele período se tornam isentas. Então, essa informação ela entra nesse campo outros, contribuições 89, 95 e N 1343. Nesse caso aqui foi um valor de 10.228,84. Como que lança isso? Também vai, como eu falei aqui, estamos no quadro rendimentos isentos e não tributáveis. Vamos lançar lá, rendimentos isentos e não tributáveis. Como eu disse aqui, outros. Vamos lançar no tipo 26, outros, titular, e a gente coloca na descrição a mesma informação que está lá em cima, contribuições 89, 95, IN número 1343 e coloca o valor. Não tem mistério. É copiar e colar na informação, porque toda essa informação que está no informe de rendimentos, que foi encaminhado para vocês, da forma que está no informe de rendimentos, é a mesma forma que foi repassado para a Receita. A DIRF, que é a obrigação da pessoa jurídica, que é a obrigação da Real Grandeza com a Receita Federal, passa todos esses dados para a Receita Federal. E ele é confrontado, conferido com as mesmas informações que vão para os assistidos, para os aposentados e pensionistas. Então, não tem diferença do que está no informe para o que foi informado para a Receita Federal. Então, é só copiar outros, da mesma forma que está aqui, quadro rendimentos isentos, no campo rendimentos isentos. A informação, a descrição, a mesma descrição que está aqui, e no valor também copiar o valor. Dessa forma, nos cruzamentos que a Receita fizer entre DIRF e a sua declaração, não haverá problema, nenhuma divergência para entrar. O campo, quadro 5, rendimentos sujeitos à tributação exclusiva. A gente pode ver aqui o quadro 5, são os rendimentos. É um rendimento líquido. Então agora começa a gente querer entender direitinho a parte mais chatinha do informe, porque a gente tem que fazer dessa forma, por orientação, pela legislação, o 13º. Mas meu 13º não é 5.800, eu recebo mais do que isso. Eu recebo 8.000. Por que vocês colocaram 5.800? Esse valor de 5.800, como está escrito aqui, é um rendimento líquido. O que é rendimento líquido? Eu vou pegar o valor bruto do 13º, eu vou descontar. Eu tenho parcela isenta de 65 anos? Eu abato a parcela isenta. Eu tenho contribuição à previdência privada? Eu abato a contribuição à previdência privada. Eu tenho dependente? 3, abato o dependente, cada parcela de dependente. Pago pensão alimentícia? Pago. Então, esse valor aqui já é um rendimento líquido, ou seja, já colocou todas as deduções. Se for isento por moléstia grave, aqui vai estar zerado. Então, esse rendimento líquido, ele abate aqui as deduções para o cálculo do imposto de renda e também as isenções. Tá? E o valor do imposto de renda sobre 13º vem neste quadro, mas antes aqui a gente coloca, naquele quadro inicial, rendimento recebido de pessoa jurídica, tem um campo aqui de 13º salário. O abono anual da Real Grandeza, né, ele entra como 13º salário, que é um valor líquido. Então a gente coloca no mesmo quadro ali. E o imposto de renda sobre 13º também coloca nesse campo. Todos esses valores aqui de 13º, eles não estão constando no rendimento tributável. O imposto de renda descontado durante o ano que está lá somado lá no início, que a gente pode ver aqui foi 3.88854, o imposto de renda sobre 13º não está. A contribuição que a gente colocou lá em pagamentos, contribuição à previdência privada,
também de janeiro a dezembro, excluindo o 13º, porque ele tem uma tributação exclusiva. Tá? Como eu falei, abono anual tem tributação exclusiva na fonte, o rendimento é líquido, ou está aqui, vai descontar as isenções moléstia grave, 65 anos ou AN 1343 e todas as deduções que possam ter depois o valor do imposto de renda sobre o abono anual. Ali, dessa forma que compõe aquele quadro. Para quem é aposentado do plano CD, agora essa informação é só para quem é aposentado do plano CD e fez a opção pela tabela regressiva. Aposentado CD que recebe o benefício e desconta o IR pela tabela regressiva. Aqui vai entrar o 13º salário, porque a informação tem que ser colocada nesse campo. E no campo Outros, vem todo o rendimento recebido durante o ano. Como que vai preencher? Vai somar as duas parcelas do 13º e do Outros, que esse Outros aqui, como todo mundo da tabela regressiva é um rendimento exclusivo, é uma tributação exclusiva, ela não entra no rendimento tributário. Quem é regressivo vai estar toda a informação no quadro 5. Então eu vou colocar lá como rendimento, tem um quadro lá, rendimento sujeito à tributação exclusiva e definitiva. Coloco outros e vou colocar ali benefício de previdência complementar, da mesma forma que estava escrito lá em cima, com tributação exclusiva. E aqui eu somo as duas parcelas, 13º e o outros, que o outros é o durante o ano, 13º é o 13º, né? Soma as duas parcelas e preenche aqui num único campo. Uma informação aqui, no regime regressivo, permite apenas a isenção por moléstia grave. Pela forma da tributação como exclusiva, se paga PJ sobre a real grandeza, não pode fazer, sobre esse rendimento não abate. Dedução de PJ, dedução de contribuição, dedução de dependente, parcela isenta de 65 anos ou outra dedução. Mas você pode colocar todas essas deduções de pagamentos que foram feitos no rendimento da Previdência Social, porque lá o regime é progressivo. Então, se não pode abater no rendimento da fundação, você pode fazer o abatimento lá na Previdência Social. No quadro 6, esse quadro 6 nem todos os informes de rendimentos apresentam esse quadro 6. Vocês podem, quem está acompanhando aí com o seu informe na mão, nem todo mundo recebe porque esse é um tipo de rendimento diferente. É um rendimento recebido acumuladamente. Ou seja, as pessoas que recebem um montante referente a anos calendários anteriores. Ou seja, em 2019 eu recebi uma diferença, meu benefício foi concedido com início em novembro, mas só saiu em janeiro. Então, o que eu recebi de novembro, dezembro e 13º, ele vai estar neste quadro aqui, que é rendimento recebido acumuladamente. É uma forma diferente de tributação, onde o valor, a gente coloca a quantidade de meses e o valor recebido. Calcula como se fosse três valores separados e soma o valor do imposto de renda. Tem uma regra específica para esse cálculo, então esse cálculo é feito numa média, calcula como fosse 3 valores de R e depois acaba somando um valor. Dá um valor de imposto de renda bem menor do que se fosse calcular, no caso, um imposto de renda único sobre 17 mil. É um benefício que a legislação permite para quem está recebendo valores atrasados, valores anteriores, e é muito usado para cálculo judicial. Quando a pessoa recebe um cálculo judicial, recebe mais de 20, 30 referências, e se fosse somar todas as diferenças, mesmo que sejam pequenas, seria um valor de R bem alto. Então, rendimentos recebidos acumuladamente, ele separa aqui os 3 meses, como eu falei, novembro, dezembro, são só 2. Não, mas tem também abono anual, que entra como uma referência. Novembro, dezembro e a parte do 13º. Esse montante é calculado um IR diferenciado para ele. Mas só quem tem este quadro no seu informe de rendimento é quem recebeu esse R, esses rendimentos de exercícios anteriores. Ou seja, no nosso caso, quem saiu
Quem recebeu em 2019 alguma referência de 2018 no contra-cheque da fundação, ele vai ter esse informe com essa alteração. Tá? Também existe um quadro, rendimento recebido acumuladamente, a gente pode ver que é bem fácil de entender. Né? Coloca lá que é exclusivo na fonte, porque aqui está dizendo que é tributação exclusiva, e os valores são lançados, a referência, o mês, é importante saber o mês que recebeu, quantidade de parcelas e o valor do IR, que é RRA. O quadro 7 que foi falado, como tem lá no quadro 3, nome da entidade, a fundação, como sendo ela mesma, ela tem que colocar o nome da entidade e o CNPJ. E também o quadro, o nome dos beneficiários de pensão alimentícia, que está informado aqui. Então, essas duas informações são obrigadas em todos os informes. Ah, mas tem um monte de coisa escrita aqui também. Vamos ver o que é isso. Existem algumas pessoas que têm uma ação contra a Receita Federal e o imposto de renda, por esse motivo, acaba sendo depositado judicialmente, não vai para a Receita. Então, eles têm o IR com o rendimento que estão com exigibilidade suspensa. Ou seja, todo o valor descontado de IR, ele não vai para a Receita Federal, ele vai para um depósito em juízo. Essa informação está aqui, né, onde tem o rendimento recebido durante o ano, o imposto de renda que foi depositado judicialmente, sobre abono anual e o imposto de renda sobre abono. E todas as informações do processo. Onde que lança, também existe um quadro lá no campo, rendimentos tributários de PJ, imposto com exigibilidade suspensa. Vamos colocar lá o valor desse rendimento e o imposto de renda da mesma forma que está preenchido, informado no nosso comprovante de rendimentos pagos. Né? Para fechar aqui a parte da Previdência, só umas informações que são importantes, que quem pode ser dependente para IR. Como eu falei, essa apresentação vai estar lá disponível, então a gente pode, não precisa anotar, mas a gente sabe que companheiro, cônjuge, filho ou enteado até 21 anos de idade, ou até 24, se estiver cursando, né, nível superior, menor pobre até 21 anos, que o contribuinte cria EDUC, mas tem que ter a guarda judicial. Tá? Uma pessoa absolutamente capaz, qual contribuinte também seja tutor ou curador. Irmão, neto, bisneto, sem arrimo dos pais, também o contribuinte tem que ter a guarda judicial. Tá? Aí ele vai entrar na mesma condição de filho enteado. Pai, avô, bisavô, que recebe rendimento tributável ou não, até o limite da isenção que está escrito do lado. Ele vai ter que declarar o rendimento. E é muito importante, um item aqui, eu tenho um filho que tem 20 anos, ele é meu dependente, eu coloco ele lá como meu dependente. Só que esse filho, ele quis ganhar uma renda extra no Natal, ele trabalhou numa loja, passou um final de semana, passou 2 meses trabalhando, recebeu um valor mínimo que seja. Mas se ele receber esse valor, aquele rendimento que ele recebeu tem que ser incluído como um rendimento recebido para dependente. Que às vezes a gente acha, mas recebeu pouco, o valor é pouquinho. Mas como você coloca lá com o seu dependente, este CPF, todas as entidades, todas as pessoas jurídicas que fizeram contribuição, pagamento, passam essa informação para a Receita, na hora do cruzamento vai falar, olha, esse dependente dessa pessoa recebeu um rendimento aqui. Esse rendimento não está constando nesta declaração. Então, se eu coloco o meu filho como dependente, ele tem 20 anos, mas ele trabalhou durante um mês e recebeu um valor lá, mesmo que seja isento, menos de 1.903, recebeu R$ 1.600. Ah, mas o valor é baixo. Eu tenho que colocar como rendimento recebido por dependente para que esse cruzamento não implique numa fiscalização da Receita Federal. Então, entra numa crítica da Receita Federal. Tá? Então, se qualquer pessoa que você recebe, você coloca como dependente, se recebeu algum valor durante o ano calendário, esse valor deve ser repassado para a Receita Federal como valor recebido por dependente. Não é só pai e mãe que a gente tem que colocar o valor lá, mas qualquer um é importante que informe também o rendimento recebido pelo dependente. Tá? Tem que informar o CPF de todo mundo, os dependentes alimentando de qualquer idade.
uma coisa, pensão alimentícia não é dependente. O valor da pensão alimentícia já abate do valor do IR. Ela não pode entrar como dependente. Se você tem um filho e paga pensão alimentícia, ele é um beneficiário de pensão alimentícia. Para a Receita Federal, ele não pode entrar como dependente também. Porque o valor que você já pagou de pensão já entrou na dedução. Você não pode deduzir com pensão alimentícia e também com dependente. Se paga pensão judicial, esse valor foi usado para o cálculo do IR e esse valor tem que ser informado também apenas com pensão alimentícia. Tá? É obrigatório informar, né, o CPF de todos os dependentes que inclui na declaração de IR, independente da idade. Qualquer dependente tem que ter esta declaração. E aqui eu peço a todos que estão aqui assistindo, depois confirmem na Real Grandeza se os CPFs estão corretos, mesmo que tenham um filho, até para a parte da saúde, se os números dos CPFs estão corretos, porque essa informação é obrigatória para a Receita e elas têm que estar na mesma forma, tanto pela fonte pagadora, como também pelo próprio contribuinte. Tá? Agora umas dicas aqui, como que você pega o seu, todo mundo já deve ter retirado o seu informe, como retirar no INSS. Lá no site, no Meu INSS, tem a parte do extrato de imposto de renda, só entrar ali com login e senha e consegue emitir o seu extrato. Alguma dúvida, tem que ligar para o 135. Na fundação, também, mediante a login do participante, tem todas as informações, tanto de previdência, como vocês vão ver depois na parte da saúde e do empréstimo também. Com o login, você, na parte de previdência, também temos aqui na parte da saúde, né? E você consegue retirar um informe de rendimentos. Aqui no site tem todas as informações e cada vez com mais opções de informações para vocês retirarem. Até declarações online nós temos, parte da garantia mínima, ou contra-cheques, extratos, tudo você pode buscar no site da Real Grandeza. Mas como a gente está falando aqui, a parte do informe de rendimentos tem lá o campo próprio para emitir. Tá? Vou passar agora, né, para a Jaqueline que vai falar, vou parar aqui. Agradeço, depois no final a gente tem as perguntas que vão ser repassadas para a gente. Quem quiser, como o Rodrigo falou, tem lá um campo onde você pode colocar o seu questionamento. Obrigado. Vou passar agora para a Jaqueline. Passei, Jaqueline. Bom dia, pessoal. Vou falar agora da parte de saúde, como declarar os informes de saúde. Esse é o informe que vocês receberam. Tem uma parte aqui em cima com a identificação do participante. Depois tem uma parte de empréstimo. E aqui embaixo vem a parte das contribuições e despesas médicas. Então, tem o nome do usuário, tem a contribuição do PAMES, tem uma parte aqui da coparticipação, né, a despesa que ele teve no prestador médico e se ele teve a coparticipação. Aqui a gente deu um zoom aqui na declaração, eu trouxe um exemplo. Então, aqui vem o titular, a contribuição que ele fez da mensalidade, 753,66 no ano. Ele não teve nenhuma despesa, nenhuma contribuição no plano odontológico e não teve nenhuma coparticipação, nenhuma despesa que ele coparticipou. Aí, em seguida, vem o dependente 1, dependente 2, dependente 3. Vem cada valor da contribuição dele aqui, para que você possa fazer a declaração. Então, a mensalidade, como é que vai declarar? Você vai declarar lá naquele campo de pagamentos efetuados, vai incluir aqui um novo
comunicado de pagamento. No caso da contribuição, né, da mensalidade, vamos pegar esse exemplo aqui desse titular. Você vai declarar lá o seu titular. Você vai escolher o código 26, que é planos de saúde. Você vai botar aqui como titular. Vai botar o CNPJ da Fundação Real Grandeza. Vai escrever o nome, Real Grandeza, Fundação de Previdência e Assistência Social. Vai colocar o valor aqui da contribuição, ó, 753,66, você vai lançar aqui no valor pago. Dá OK, declarou a parte do titular da mensalidade do ano. Na mensalidade do dependente, vamos pegar esse exemplo aqui, dependente 1. Ele fez a contribuição dele foi 372,36. Novamente, o código é 26, planos de saúde. Você marca a opção aqui de dependente. Ele vai abrir esse campo aqui, onde você vai selecionar o dependente. Aí você vai selecionar lá o seu dependente 1. Como o Hernani tinha explicado, você já declarou quem são os seus dependentes legais. Então, ele já traz aqui para essa página para você selecionar cada dependente. Você coloca o CNPJ da Fundação Real Grandeza, o nome, Real Grandeza Fundação de Previdência e Assistência Social, e o valor que ele teve de mensalidade. Nesse caso aqui, no exemplo, R$ 372,36. Você lança aqui no valor pago. Dá OK, declarou o dependente 1. Você vai repetir esse procedimento para os demais dependentes. Seus dependentes legais, né? Se forem dependentes legais que você declarou lá conforme o Hernani explicou anteriormente. Na questão da coparticipação, trouxe um exemplo aqui, botei para o dependente 1, ele teve uma despesa médica de R$ 1.000 e ele coparticipou com R$ 300. Então, vamos ver como é que a gente vai declarar isso. Na verdade, você pagou de coparticipação para a Fundação Real Grandeza R$ 300. Então, você vai declarar de novo no código 26, vai selecionar aqui dependente, se for o caso do dependente, né? Vai escrever o nome dele, vai colocar o CNPJ, o nome da fundação, e aquele valor de R$ 300 você vai lançar aqui no valor pago. Como se fosse... Da mesma forma que você fez da mensalidade, você lança aqui a coparticipação. Esse valor aqui de despesa da rede credenciada, ele é só informativo. Você não vai lançar esse valor aqui em lugar nenhum na declaração. Dá OK, fez a parte da coparticipação. Despesas que não são dedutíveis. Óculos e lentes de contato, nutricionista, medicamentos, vacinas, cuidador, passagens e hospedagens para tratamento médico em outro estado e no exterior, aparelho auditivo, despesas médicas sem recibo. Você tem que ter o recibo com o CPF ou CNPJ do médico, ou uma nota fiscal, para que você possa fazer a dedução, porque isso, como o Hernani falou, isso vão por vários registros, os prestadores também informam a Receita, então isso existe um cruzamento dessas informações. A parte de reembolso. Na outra página, né, vem por CPF, por beneficiário, o prestador que você foi, CNPJ ou CPF dele, né? A despesa que foi paga e o valor que depois você foi reembolsado. Aqui também um zoom preenchido. Então, por exemplo, esse titular aqui, ele foi nesse CNPJ, no prestador Diagnósticos da América, ele pagou R$ 1.000 e teve um reembolso de R$ 553,41. O dependente 1 foi
na doutora Elizabeth, que é um CPF, pagou 180 e teve um reembolso de 162. E assim sucessivamente os outros dependentes. Aí na ficha do imposto, você vai lá em pagamentos efetuados e aí você vai escolher o código de acordo com a despesa médica lá que você vai declarar do reembolso. Então, se for um médico, você vai colocar o código 10. Se for um psicólogo, você vai colocar o código 12. Se for um fisioterapeuta, você vai colocar o código 13. Se for uma clínica, um hospital, um laboratório que tem um CNPJ, você vai colocar ou no 21, né, se for no Brasil, e 22 se for no exterior. E você tem que selecionar aqui o código de acordo com a despesa que você vai lançar lá do reembolso. Então, vamos num exemplo. Vamos pegar aqui esse dependente 1, vou declarar o reembolso dele. Você vai declarar para cada um, né? O titular e para os seus dependentes legais, perante a Receita. Não é o dependente do plano de saúde, porque você pode ter um dependente no plano de saúde, mas que não é um dependente legal para o imposto de renda, para a Receita. Então, vamos pegar esse caso aqui. Esse dependente 1 vai declarar aqui uma despesa que ele fez na doutora Elizabeth. Vai selecionar aqui médicos, código 10, vai selecionar o item dependente, vai colocar o nome do dependente 1, vai colocar o CPF desse prestador, que é o que está aqui nesse campo, vai colocar o nome desse prestador, vai pegar esse valor da despesa aqui, os 180, vai lançar no valor pago, e vai lançar aqui o valor que foi reembolsado, 162. Você não precisa fazer conta nenhuma que o próprio programa da Receita vai fazer esse cálculo. Então, você vai ter aqui o valor pago e o valor reembolsado. Dá OK, fez a declaração do imposto, do reembolso. Então, basicamente é isso. A parte médica. E agora a gente passa para a Flávia para falar do empréstimo. Qualquer dúvida, como o Hernani falou, vocês podem responder lá no QIA, que a gente vai estar no final respondendo também algumas perguntas. Bom dia a todos. Meu nome é Flávia e a gente agora vai falar um pouquinho do empréstimo, que a gente também precisa, né, informar esses dados para a Receita Federal. Vamos lá. Como a Jaqueline já mostrou, o demonstrativo do empréstimo é o mesmo onde vêm as informações de saúde. Vocês vão ver aqui na parte de cima, aparecem os saldos dos empréstimos. Esse valor aqui é onde a gente vai lançar no informe na tela da Receita. Como a gente deve lançar essa informação no informe? A gente tem aqui o código 13, né, que são outras pessoas jurídicas, já que a fundação não é uma instituição financeira. A gente informa, eu costumo detalhar o máximo possível isso na declaração. Então, lá, o empréstimo contraído, quando foi, a modalidade, a empresa, os dados da Real Grandeza, a situação em 2018 e a situação em 2019. Bom, onde eu obtenho as informações com relação ao valor pago e o saldo do ano anterior? Essas informações elas estão disponíveis na ficha financeira. A ficha financeira ela está disponível no nosso site, na parte de serviços da Fundação, que o Hernani também já apresentou. Na ficha financeira você consegue todos esses dados. Se você dispõe, né, de mais de um empréstimo contratado junto à Fundação, a gente recomenda que essas informações sejam prestadas separadamente, por empréstimo contraído, até para você poder especificar claramente os saldos e os valores pagos para cada empréstimo. Bom, as informações que eu tinha para passar sobre o empréstimo são essas.
Eu vou agora passar a palavra para o Rodrigo, e caso vocês tenham alguma dúvida, como a gente já colocou aqui, as perguntas, tem aqui o campo para vocês fazerem as perguntas e a gente vai responder aqui ao vivo, ou que a gente não conseguir responder por aqui, posteriormente por e-mail. Rodrigo, agora é contigo. Obrigada a todos. Obrigado, Flávia. Então, agora concluídas as apresentações, a gente selecionou algumas perguntas aqui para responder. Deixa eu abrir aqui. Vamos lá, vamos começar com a pergunta para a Jaqueline, uma pergunta do Marco Antônio Diniz. Ele fala o seguinte: bom dia, enviei a minha declaração em abril. Essa aqui eu mesmo respondo. Bom dia, enviei a minha declaração em abril e, ao verificar no ICAC a situação fiscal, constatei que, ao cair na malha fina, devido à falta do meu pagamento na Previdência Complementar Privada, no banco de dados da Receita Federal, que é enviada pela FRG. Até o momento não tive resposta. Então, essa pergunta trata do seguinte: a gente identificou há 2 semanas atrás que a gente teve uma falha de sistema numa obrigação fiscal nova que foi implementada em 2019 pela Receita Federal, que a gente precisou retificar essas informações que foram enviadas para a Receita Federal. Então, a gente vem trabalhando ao longo das 2 semanas para retificar isso. Essa retificação está sendo concluída agora, deve ser concluída hoje, no mais tardar na segunda-feira. E, a partir dessa retificação, as declarações que ficaram retidas serão automaticamente liberadas pela Receita e o participante, o aposentado, não precisa fazer nada. Assim, essa liberação vai ser automática assim que a gente concluir as retificações. Então, a gente vem trabalhando para melhorar o nosso sistema, a gente está de olho no funcionamento do nosso sistema, né? Mas, como foi uma obrigação nova, é o primeiro ano de implementação disso, da E-Financeira, que é uma obrigação que vai trabalhar, que está trabalhando em paralelo com a DIF. Nossa DIF foi toda correta para a Receita, tanto que a gente teve pouquíssimas reclamações em relação a essa retenção na Receita. Então, isso está sendo retificado e vai ser liberado aí nos próximos dias. Tá bom? Uma pergunta aqui que eu vou passar a palavra para o Hernani, da Rosane de Matos Araújo, que ela pergunta o seguinte: tenho 69 anos e minha pensão é isenta porque é inferior ao valor que vem como rendimento não tributável. Mas, somando a parcela que eu recebo do INSS, ela ultrapassou um pouco o valor da isenção. Como faço para declarar? Bem, se fosse só uma fonte pagadora, você estaria já o valor correto. Mas quando junta as duas, ultrapassa aquele limite de R$24 mil. Então, a diferença que quando você preencher na declaração, já dá crítica dizendo que esse valor não pode preencher ali porque ele ultrapassa o valor. A diferença você vai colocar como rendimento tributável. O que você vai fazer? Em primeiro lugar, saber qual a fonte principal, qual das duas fontes, INSS ou fundação que você recebe mais. Então, já identificou a principal. Da principal, você abate o valor total. Ainda falta algum valor para chegar a 24 mil? Faltou 5 mil? Então, você soma os 5 mil ali. O que sobra da diferença daqueles 13 meses, que vai estar na tabelinha lá que vocês vão ver, de 24 mil e alguma coisa, você vai somar no rendimento tributável. Lembrando, se você usou tudo na principal, a diferença é colocar como rendimento tributável daquela outra fonte pagadora. Se a fundação for principal, você coloca o valor da fundação, sobrou um valor ainda para ser isento, você preenche até chegar no limite com o rendimento do INSS, e a diferença entre esses 24 mil e o total de rendimento das duas fontes pagadoras, você vai lançar lá no rendimento tributável como naquele campo de rendimento tributável, total recebido. Isso aí, como eu falei, cada mês, se a pessoa fez 65 anos em julho, ou seja, ele vai ter 24 mil de isenção? Não, vai ter a metade.
Vai ter um pouquinho mais de metade que vai entrar no 13º, porque a partir da data que você completa, do mês que completa 65 anos, mensalmente é batido R$ 1.903,98 do seu rendimento. Lembrando que só pode abater de uma fonte, quando o valor for superior. Tudo que for acima desse limite é lançado no rendimento tributável. Então, a regra vai ser a mesma. Se tem duas fontes somando, ultrapassa o valor, a diferença entre o total de rendimentos recebidos e aquela parcela isenta tem que ser lançado no rendimento tributável. Respondido? Ok, Hernani. Vamos para a próxima pergunta. Uma pergunta para a Jaqueline, sobre saúde. Pergunta do Paulo Ricardo da Ferreira. Ele diz o seguinte: bom dia. Minha dúvida é a seguinte: no demonstrativo de despesa médica e hospitalares, constam 3 informes de reembolso. O ponto é que as despesas foram feitas em 18. As despesas foram feitas em 2018, o reembolso em 2019. No ano passado, declarei aquelas despesas sem os reembolsos. Como faço para declarar esses reembolsos agora em 2020? Bom dia, Paulo. Você vai fazer o seguinte: como você já declarou essa despesa que você pagou e você recebeu esse reembolso em 2019, você vai registrar esse recebimento do reembolso lá naquela ficha de rendimentos recebidos de pessoa jurídica. Você vai ter que declarar lá como se você recebeu da fundação esse valor do reembolso, porque você, na verdade, foi uma receita que você teve em 2019. E a despesa que você pagou, você já declarou no ano anterior. Tá bom? Ok, Jaqueline. Obrigada. Deixa eu ver mais alguma pergunta aqui. Para o Hernani também. A pergunta do Eurípides Cunha. Havendo parcela isenta no demonstrativo da Rio Grandeza e no INSS, devo selecionar um deles para preenchimento da tabela de rendimento isento e outro rendimento na tabela de rendimento tributáveis? Hernani, você quer comentar, mas acho que você já respondeu essa na anterior, né? Se for rendimento isento por parcela de 65 anos, se ultrapassar o limite de 24, todos os 24 mil lá que foi falado, toda a diferença tem que ser colocada no rendimento tributável, porque você só pode abater de uma fonte pagadora. Então, se eu recebo um valor, já completei o limite da isenção anual em uma fonte, automaticamente a diferença que eu já recebi da fonte vai estar lá no tributável e todo aquele valor eu vou ter que colocar também em tributável. Ok, Hernani. Algum palestrante quer responder mais alguma pergunta? Saúde. Eu vi aqui, Rodrigo, rapidinho. Tem uma informação aqui sobre como que eu sei se eu tenho rendimento isento daquela parcela isenta de R$ 89,95, daquelas contribuições. Primeiro, aquela contribuição de 89 até 95, todo mundo que trabalhou e contribuiu para a fundação nesse período de janeiro de 89 a 95 tem uma parcela que deveria ser isenta. Só que essa legislação, ela veio em 2003 e começou no primeiro ano, permitiu que as pessoas retificassem desde 2008. 2013 começou em 2008. Hoje, né, na declaração desse ano, foram para as pessoas que receberam o benefício em 2019 e vai estar mostrando lá no seu informe, naquele campo lá de rendimentos isentos, no campo outros. Tá? Quem teve valor antes pôde fazer a retificação, quem se aposentou antes, mas foi limitado até 2008, foi o que a Receita Federal liberou para fazer esse pagamento. Então, se você tem essa parcela lá, você teve essa isenção. Lembrando que isso é sempre nos primeiros contra-cheques. Se uma pessoa se aposentou muito lá atrás, não tem como ver mais esse valor pela forma da fundação, fazendo esse reembolso. Ok, Hernani. A Jaqueline quer responder aqui a pergunta do Paulo Ricardo da Ferreira também. No demonstrativo de despesas, a despesa informada em rede credenciada não é informada em pagamentos efetuados, como valor pago à FRG, com o código 21.
É isso? Então, a dúvida do Paulo é porque tem aquele... Quando eu mostrei lá na apresentação, vem um valor pago à rede credenciada e tem um valor de coparticipação. Você só declara a parte da coparticipação e não o valor da rede credenciada, que eu fiz aquele X na hora da apresentação. Não é para ele declarar aquele valor da rede credenciada. Ok. Hernani, pergunta do José Gomes das Chagas. Meus dependentes fazem seus IRs. As contribuições deles podem ser abatidas nos seus respectivos IRs? Não, eu acho que isso é para Jaqueline. Entendo que é contribuição de saúde, É né? para Jaqueline, para Jaqueline. Desculpa, não ouvi. Estava respondendo aqui ao questionário. Meus dependentes fazem seus IRs. Eles fazem o IR separado, né? As contribuições deles podem ser abatidas em seus respectivos IRs? Sim, eles têm que fazer separado. Se o dependente fizer a declaração separada, ele lança lá na declaração dele. Agora, se ele não for um dependente legal, ele não pode declarar na do titular. Para o titular declarar, o dependente precisa ser dependente de IR dele, né? Dependente legal, isso. Isso, ok. E tem outra pergunta, Rodrigo, que estão fazendo. Se não for meu dependente legal, eu posso declarar? Não pode. Se ele não tiver renda, esse valor você não vai ter como ter restituição. Tem outra pergunta que ainda ia responder aqui no questionário. Por exemplo, minha filha tem 25 anos, é minha dependente, mas não é minha dependente legal. Esse valor que eu pago do plano de saúde dela, eu não tenho como fazer na declaração. Só se ela tiver a renda dela, aí ela vai fazer uma declaração para ela, e aí ela coloca lá na declaração dela. Mas quem não tem renda, esse valor fica perdido, vamos dizer assim. Jaque, só complementando que a Fundação Real Grandeza oferece para essas pessoas a opção dessa declaração, quer dizer, desses gastos serem computados no CPF dessa pessoa e não do titular. Basta que você entre no site da Fundação Real Grandeza, você tem essa ferramenta lá, e se você tem um agregado, por exemplo, esse agregado vai ter no fim, no momento da declaração, esse documento também da Fundação Real Grandeza, em que para a Receita esses gastos vão ser informados, computados no CPF dele, justamente para que não tenha problema. Era um problema que se viveu muito tempo na Fundação e as pessoas pediam muito isso, porque às vezes um filho já está trabalhando, já tem sua própria declaração e antes, no passado da fundação, não era possível nem assim se fazer essa declaração, porque para a Receita tudo era informado no CPF do titular. Mas a Fundação Real Grandeza fez essa melhoria, atendendo ao pedido dos participantes, e hoje, se você tem um agregado que tem declaração própria, é só você ir no site da Fundação Real Grandeza, pedir para que os gastos dele saiam informados no CPF dele e aí a pessoa pode usar na sua declaração, não é isso? Ele pede para cadastrar um responsável financeiro, não é isso, Patrícia? Exatamente. Se até você puder complementar com a explicação de onde ele pode fazer isso ali no site. Tá. Depois a gente disponibiliza lá na apresentação. Eu vou ter que procurar aqui. Já que eu acho que eu tenho aqui na minha tela. Deixa eu compartilhar. Então compartilha. Tá. Ótimo. Agora, só lembrando que se a pessoa só informar isso a partir de agora, isso só vai valer
essas despesas só vão ser computadas no CPF dessa pessoa a partir de agora. Isso não é retroativo. Está visualizando a tela? A alteração da responsabilidade Sim. financeira. É nesse item aqui que a gente faz a alteração. Obrigada, Flávia. Ok, pessoal. Algum palestrante quer responder mais alguma pergunta? Quer esclarecer mais alguma coisa? Eu vi aqui uma coisinha rápida, que é sobre o que eu falei um pouco sobre RRA, de rendimento recebido acumuladamente, quando você recebe rendimentos de referências anteriores. Só que tem uma observação, já tem uma questão aqui que eu estava vendo, que é sobre se a pessoa tem a parcela isenta da IN 1343, a isenção pela IN 1343. Na Receita Federal tem uma prioridade. Primeiro vem as isenções, depois vem as deduções, para depois a tributação. Nesse caso, como os primeiros pagamentos são isentos, de repente eu me aposentei, como eu falei no caso, em novembro. Saí em novembro, e naqueles 2 meses, novembro e dezembro, eu fiquei isento por força dessa IN, porque eu tenho contribuição de R$ 89,95. Então, neste caso, eu não vou ter rendimento de recebido acumuladamente, porque esse valor já foi esgotado na isenção. Então, primeiro eu abato a isenção. Acabou a isenção, aí eu começo a tributação. Então, nos primeiros pagamentos, se ele estiver enquadrado, se ele tiver contribuição de 89 a 95, que é o primeiro pagamento dele, primeiro vai ser isento se sobrar algum valor que vai ser lançado à forma de tributação. Então, tem pessoas que falam assim, mas eu saí em dezembro e veio minha tributação normal, não teve rendimento recebido acumuladamente, como o Hernani falou. Não, porque primeiro você também tem uma parcela isenta. Então, a isenção ele vem sempre na frente. Tá? Seria só isso. Hernani, mais alguém quer complementar com alguma coisa? Não? Então, a gente ficou aí... A gente tem a preocupação de não alongar muito o vídeo, porque esse vídeo vai ficar disponível no site, né, junto com o material que foi apresentado, a gente já falou. E eu vou pedir para a Patrícia Mello, a nossa diretora de seguridade, fazer um encerramento formal do nosso webinar. Ok? Vou agradecer, muito obrigado à presença de todos. As perguntas que a gente não respondeu, a gente vai responder por e-mail, né, e vai disponibilizar também no site. Tá bom? Muito obrigado. Bom dia a todos. Rodrigo, obrigada a você. Parabéns, Jaque, Hernani, Flávia e Rodrigo. É um orgulho para a Fundação Real Grandeza ter um time dessa qualidade. Agradeço a presença de todos os participantes que estão aqui. Coloco a Fundação Real Grandeza à disposição para, em caso de mais dúvidas, até o último dia de declaração, nós estamos aqui para atender vocês. Temos os canais de comunicação aqui, que são coordenados pela Flávia e a equipe dela. O e-mail grp@frg.com.br, para onde podem ser enviadas essas dúvidas, que vão ser dirigidas à nossa equipe técnica. Também queria reforçar para vocês, a gente está num momento ainda de pandemia, nosso futuro ainda é incerto quanto a essa questão da contaminação, do vírus, e nesse momento, apesar dessa palestra ser sobre previdência, eu quero aproveitar para reforçar que na área da saúde, a Fundação Real Grandeza lançou uma plataforma de teleatendimento, que é a www. Deixa eu ver se eu até aqui mostro para vocês. Que é essa aqui, gente, é a www.frgsaude.com.br. Quem ainda não se cadastrou, eu peço, por favor, que o faça, assim também como o seu grupo familiar. É muito simples, a pessoa clica aqui nesse cadastro, primeiro acesso, ela só vai precisar ter na hora o CPF e criar uma senha, que não é a mesma senha do portal da Fundação. A pessoa pode criar a senha que ela quiser.
Depois de cadastrado, é importante que se use um e-mail para cada pessoa do grupo familiar. Vocês vão poder falar com médicos e enfermeiros 24 horas por dia, 7 dias por semana, sem cobrança de coparticipação. Então, se você está passando mal, está com uma inflamação, uma dor de cabeça, acordou resfriado, ou se você tem um remédio que você precisa dar continuidade, mas não está conseguindo contato com o seu médico, se você está suspeitando que está com Covid, por favor, entre em contato com a nossa equipe, clicando aqui no Falar Agora, ou já tem o cadastro, fazer login. Vocês vão se deparar com essa tela aqui, em que existem duas opções, porque nesse mesmo endereço vocês contam com 2 serviços. Um deles é equipe de saúde, onde vocês vão poder falar na hora com esses enfermeiros e médicos. O atendimento pode ser feito por texto ou por vídeo. Esse é o atendimento isento de coparticipação, que pode ser usado sem limites. Então, se eu precisar usar 10 vezes na semana, eu posso? Pode. Se eu precisar usar 3 horas da manhã, eu posso? O serviço vai estar disponível? Vai estar disponível para você. Eu tenho um menor de idade no meu grupo familiar. Como é que eu faço o atendimento dele? O responsável deve estar do lado e você pode entrar pelo login de qualquer pessoa do grupo familiar que faça parte do plano. E esse menor de idade vai ser atendido. A única coisa que a equipe vai verificar é se o responsável está do lado dele. O menor de idade não pode ser atendido sem o responsável estar ao lado. Então aqui, nesse botão amarelo, você fala com a nossa equipe de saúde no momento que for preciso. Não deixem as doenças evoluírem. Busquem de imediato atendimento, porque nesse momento de pandemia, o ideal é que vocês fiquem em casa, evitem sair. Agora, se você quer marcar um cardiologista, um endócrino, um psicoterapeuta, aí você vem nesse botão aqui, azul, o Agendar Consulta. Aqui você tem 3 opções diferentes de atendimento. A primeira delas, quando se abre esse quadro aqui e você clica em Atenção Primária FRG Valsa Saúde, como eu estou mostrando aqui, olha, nessa linha, você vai ingressar em um programa de acompanhamento médico, ou seja, você vai ganhar um médico para chamar de seu, que vai lhe acompanhar e vai desenvolver um plano de cuidado para você, de acordo com o seu histórico, de acordo com as suas patologias, ou mesmo que você seja uma pessoa saudável. Se você quiser, por exemplo, melhorar sua performance na atividade física, perder peso, tá? Esse serviço também não tem coparticipação, não tem nenhum tipo de cobrança. Então, você pode marcar com esse médico desse programa de atenção primária, a FRG. Também temos aqui as assistentes sociais que estão prestando atendimento. Então, eu preciso falar com uma assistente social porque eu tenho um parente meu, uma pessoa minha em home care, ou ela vai ser deshospitalizada, eu quero preparar o home care para ela. Ou eu tenho um serviço de cuidador, eu preciso contactar a Fundação Real Grandeza para tratar sobre isso. As assistentes sociais também estão com a agenda aberta aqui, você pode marcar o dia e horário para falar com elas. Todas as assistentes sociais de todas as regiões. E além disso, você tem aqui diversos especialistas à disposição. Angiologia, cardiologia, clínica médica, dermato, endócrino, gastro, você pode marcar, você entra aqui, marca o dia e o horário com esse médico, tá? Então, por exemplo, você vem aqui, eu quero um cardio, seleciona o profissional, digamos aqui, André Rio Esquerdo, né? Esse médico.
Aí eu entro aqui com o dia que eu quero ser atendido. Vocês podem ver, por exemplo, esse médico está com a agenda aberta até no sábado, tá? Você entra com o horário que você quer, depois de você escolher o dia, coloca um motivo de atendimento, enfim, o que você já quiser adiantar para o médico, e você envia. No dia e horário marcado, você entra nessa plataforma e o médico vai entrar também e você vai fazer a sua consulta por essa plataforma. Nessa consulta com o especialista, você paga a coparticipação que o plano cobra. Se você é aposentado, é aquela coparte de 30%, se você é ativo, é a coparte de 10%, tá? Sendo que essas consultas, elas custam menos do que as consultas presenciais. Então, gente, toda essa estrutura foi montada para a gente oferecer o melhor em saúde para os nossos participantes. Aproveitem, usem, ingressem nesse nosso programa, que é sem coparticipação, e vocês vão ter um médico à disposição de vocês, vocês vão ter o celular do médico acompanhando vocês, cuidando da saúde de vocês. São médicos que foram selecionados, né? Tiveram um currículo examinado com muita atenção, fazem parte de uma equipe coordenada. É um programa muito bacana que a Fundação Real Grandeza criou, e nós esperamos vocês lá nesse programa, e também disponham desses especialistas e desse atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana, sem cobrança de coparticipação, tá? Se vocês puderem ajudar na divulgação dessa plataforma, porque por mais que a gente comunique, sempre tem alguém que não vê, não acessa muito a internet, e tá tudo montado aqui esperando por vocês, tá bom? Muito obrigada, um bom dia para vocês, espero que dê tudo certo aí no imposto de renda, e é um momento sempre um pouco tenso para todo mundo, ter a certeza de que tudo foi feito da forma correta, tá bom? Muita saúde a todos, que nesse momento é o que a gente mais deseja e precisa. E mais uma vez, parabéns à equipe, obrigada.